Que Bolsonaro é hipócrita, todo mundo sabe, obviamente. Já mostrei, inclusive, aqui no canal pra vocês diversas vezes que ele é contra a corrupção, segundo ele, mas tem várias pessoas envolvidas em corrupção que fazem parte do ciclo de amizade, do ciclo familiar dele, fez parte do PP, que inclusive foi o partido que teve mais investigados na Lava Jato durante esse período de investigações da Operação Lava Jato, o mesmo partido, inclusive, que ele esteve do lado do Paulo Maluf, tido por muitos como os maiores corruptos da história da política do nosso país. Já mostrei áudio do Bolsonaro defendendo Lula, defendendo o Genuíno e por aí vai. Só que hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista que com certeza Bolsonaro vai tentar esconder, porque ele acredita que já esqueceu dessa entrevista. Essa entrevista foi dada há quase 20 anos atrás, e apesar de muita gente dizer que ele mudou algumas coisas, mudou outras coisas, tem coisa que obviamente a pessoa não muda, faz parte do traço dela mesma. E a gente sabe que o Bolsonaro ele é só um oportunista. Nessa entrevista a gente vai ver ele dizendo que apesar de ser cristão não vai à igreja, que ele não é contra o aborto, tem que ser uma decisão do casal, inclusive cita que já teve de conversar com a companheira dele sobre aborto e faz revelações muito importantes também sobre a sua ex-companheira Rogéria Bolsonaro, onde ele alega que um dos motivos que culminaram aí com a separação dela foi que o combinado era que ela seria eleita vereadora, mas que ele era quem mandaria nela e ela não quis respeitar essa ordem vinda dele. Vamos falar um pouco mais sobre isso aí, porque essa entrevista vai surpreender muita gente. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, assim que aconteceu a virada do milênio ali, né, até o bug do milênio em 2000, o presidente Bolsonaro, atualmente, que à época era deputado federal, deu uma entrevista para uma repórter da Isto é Gente, chamada Cláudia Carneiro, no dia 14 de fevereiro de 2000, e lá ela fez as diversas perguntas que vocês podem imaginar aí, sobre aborto, sobre pena de morte, sobre uso de drogas, sobre tudo que você pensar. Eu vou mostrar inclusive para vocês aqui sobre religião. E na época, o que estava no auge ainda era aquela polêmica da fala do Bolsonaro sobre fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, que a ditadura militar matou pouco, deveria ter matado pelo menos 30 mil. E ela fala, obviamente, sobre essas situações. Tem várias perguntas aqui. Eu não vou ler todas as perguntas, mas eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, para que vocês possam acompanhar a hipocrisia do presidente Bolsonaro e a perigosa reação aí das falas que ele teve na época, obviamente, e que se refletem hoje. E muita gente fala que Bolsonaro é pela família, é por isso, é por aquilo. Na verdade, não. Bolsonaro é só um oportunista que fez da política um negócio de família. Colocou a ex-companheira como vereadora, colocou os filhos todos na política, com exceção agora do Jair Renan Bolsonaro, mas que muito em breve, quando ele deixar de ser presidente, provavelmente ele vai indicar o filho para algum cargo público também, e por aí vai. A entrevista foi feita, como eu disse para vocês, lá no dia 14 de fevereiro de 2000. Eu vou deixar para vocês tanto essa entrevista quanto outras informações afixadas no primeiro comentário fixo, para que vocês possam consultar, tá bom? Lembrando que antes de seguir o vídeo, se você gostar, deixa o like, compartilha com outras pessoas, marca o presente nas redes sociais pra gente cobrar dele o que ele falou alguns anos atrás. E esse vídeo aqui é para esclarecer, gente, para muitas pessoas que apoiaram o Bolsonaro porque supostamente ele defendia uma pauta ou outra, que na verdade é só balela, ele é um grande mentiroso. Essa é a grande verdade, tá bom? E para que o nosso trabalho continue aqui, eu queria pedir a você que quiser e puder colaborar, que colabore com o nosso canal, indo aqui embaixo no botão Seja Membro e se torne membro do canal. A gente tem perdido muitos membros no canal nesses últimos 4 meses aí, que eu tenho feito algumas críticas ao PT, ao Lula, ao Ciro, críticas construtivas, obviamente, não ataques. E aí muita gente que gosta do PT, que gosta do Lula, que gosta do Ciro, acabou achando que eu tava criticando eles por criticar, sendo que eu não tenho um problema com nenhum deles. Ao contrário, eu acho que são dois políticos extremamente importantes, mas que às vezes escorregam, e o nosso trabalho como comentarista político, como cientista político, é obviamente mostrar que não é daquela maneira que eles estão fazendo ali. Então, se você puder ser membro do canal, vai aqui embaixo, clica no botão Seja Membro, é a partir de R$ 7,99 por mês. Se puder ser apoiador, vocês podem também, vai na descrição do vídeo, a partir de R$5, vocês colaboram o boleto bancário ou cartão de crédito lá no Apoia-se. E se quiser colaborar pelo Pix, que tem muita gente me pedindo Pix, basta enviar para esse e-mail aqui o Pix, ó, carlitosneto@gmail.com. Essa é a minha chave do
Pix, tá bom? O nosso canal também tem uma loja virtual, que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com, e lá vocês podem adquirir camisas para poder ajudar o nosso canal a se manter independente aqui, e é uma forma que a gente tem de trocar, né, as informações. Vocês colaboram com o canal comprando camisa ou fazendo doação, lembrando que só se puder, ninguém é obrigado a nada aqui, não é como o Edir Macedo, que você tem que dar para ter o dobro, o triplo, não. Você só colabora se você puder, se não puder, o trabalho vai continuar do mesmo jeito, obviamente que a gente vai ter algumas dificuldades, mas vai continuar e não vai ser interrompido. Nós vamos aqui para a entrevista que o Bolsonaro deu para Isto é Gente lá em 14 de fevereiro de 2000. E o título da entrevista foi o seguinte: eu defendo a tortura. O deputado que defende fuzilamento de FHC ficou 28 anos sem falar com o pai alcoólatra, ou seja, esse é o cara que é em favor da família. Ele ficou 28 anos sem falar com o pai porque o pai era alcoólatra, ele conversou com a companheira se ela queria ou não abortar o filho e ele alega que ele é contra o aborto, ele diz que é cristão, mas que raramente vai à igreja. Isso são só alguns spoilers que eu já tô dando aqui pra vocês dessa entrevista. E aí ela fala aqui, obviamente, sobre a questão dele, da vida dele como militar e tudo mais, das polêmicas, quando ele era militar, o que aconteceu. E ela começa a entrevista perguntando sobre as declarações que o Bolsonaro deu em relação ao Fernando Henrique Cardoso, se ele não tem medo de acabar sendo processado, preso, ou medo de morrer, alguma coisa do tipo. E aí ele responde, a primeira pergunta é o seguinte, ó: teme um dia ser caçado por suas declarações? Ele responde, não. Se um soldado está na guerra e tem medo de morrer, é covarde. Se eu fosse caçado, seria o parlamentar cortando o seu próprio direito de opinião. Palavra e voto. Tenho poucos inimigos dentro da Câmara. Segue a pergunta dela de novo. Ainda acha que o presidente deveria ser fuzilado? À época, o Fernando Henrique Cardoso ainda era presidente do nosso país. E ele responde, eu não errei em falar isso naquele local, naquela oportunidade e naquele momento. E acho que tenho o direito de falar. E eu não xinguei o presidente nem disse que ele não conhece o pai dele. Acho que o fuzilamento é uma coisa até honrosa para certas pessoas. Esse é o presidente Bolsonaro. Seguindo, isso é incitação ao crime? Ele responde, se eu estivesse conspirando, não falaria isso. Não é difícil matar o presidente, só tem que ter coragem. Olha o que o Bolsonaro falou. Se fosse um país que seguisse, obviamente, o que diz a lei, ele estaria preso por cometer crime contra a Lei de Segurança Nacional, ameaçando de forma indireta aqui a vida do presidente, incitando a animosidade, inclusive, das pessoas, fazendo em público propaganda desse tipo de situação. Mas seguindo aqui, só tem que ter coragem. O esquema de segurança dele é falho. Lembrando que isso está sendo dito por um cara que para o carro no meio da rua, bota a cabeça para fora, dá tchau, pula na praia no meio de um monte de banhista que ele não sabe quem é para nadar, e a segurança do FHC que é falha. A dele não é não. Por exemplo, tem uma casa no litoral em Mambucambinha, próximo ao local onde ele passeia quando vai a Angra dos Reis. Sou primeiro lugar no concurso de mergulho do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Bastava planejar e as chances de sucesso de cumprir a missão são grandes. Não é difícil eliminar uma autoridade no país. Isso até serve para alertar o presidente. Ou seja, o Bolsonaro em entrevista admitiu que dá para matar o presidente e ainda ensinou como querem fazer. Mostrou, quer fazer, é assim, que é para fazer. Seguindo. Como isso seria feito? Ele continua falando. Tudo depende do planejamento. Pode-se pegar uma arma com mira e matar o presidente em Brasília, com uma besta, uma espécie de arco e flecha, dá para eliminar uma pessoa a 200 metros, e até um canivete dá para chegar no cangote do presidente. Mas quero deixar claro que não estou incitando ninguém a fazer nada, e não tenho nenhum plano para eliminar o presidente. Eu não partiria para uma missão suicida. Repara, ele fala como dá para fazer, onde dá para fazer e o que precisa para matar o presidente naquela época. E não incitou e nem incentivou. Nada, ele só explicou. Você pode fazer assim, ir por aqui, usar tal arma, fazer assim. Mas vai vendo aí. O senhor fuzilou alguém? Ele responde, não, eu saquei uma arma uma vez, estava indo a pé para o quartel no Rio, por volta da meia-noite, e vi que estava sendo perseguido. O elemento então saiu correndo, devia ser um ladrão barato. Isso o presidente Bolsonaro hoje, falando na época. Tem outras obviedades aqui, obviamente outras palavras aqui, mas eu vou pular algumas perguntas, porque o presidente Bolsonaro falou tanta bobagem, algumas inclusive que você já conhece, mas a gente precisa trazer alguns pontos específicos. A principal, a separação dele da Rogéria Bolsonaro, depois,
Os motivos pelo qual ele diz que é cristão, mas não gosta de ir para a igreja, não vai à igreja, vai raramente. E outra situação que ele diz, por exemplo, que ele não é contra o aborto, tem de ser decidido pelo casal e que inclusive ele mesmo já conversou com a ex-companheira dele se ela queria ou não ter filho. Né? Ela engravidou do filho, ele falou, você que decide aí, você quer abortar ou não, ok? Mas seguindo aqui. A pergunta que a Cláudia Carneiro fez para ele sobre o fim do relacionamento dele com a Rogéria Bolsonaro, ela pergunta o seguinte: o que levou ao fim do seu casamento de 19 anos? Gente, olha o que o Bolsonaro fala aqui, presta bastante atenção. O meu primeiro relacionamento despencou depois que elegi a senhora Rogéria Bolsonaro, vereadora em 1992. Ela era uma dona de casa. Por minha causa, teve 7.000 votos na eleição. Acertamos um compromisso nas questões polêmicas. Ela deveria ligar para o meu celular para decidir o voto dela. Ou seja, ela tinha um mandato, mas era ele que queria mandar no mandato dela. Mas começou a frequentar o plenário e passou a ser influenciada pelos outros vereadores. Aí a repórter pergunta, não era uma atitude positiva de sua parte? Aí ele fala, foi um compromisso. Eu a elegi, ela tinha que seguir as minhas ideias. Acho que sempre fui muito paciente e ela não soube respeitar o poder e liberdade que lhe dei. Que liberdade, que poder, elegi você vereadora, faz o que eu mandar, porque senão a gente vai se separar, eu vou mandar você pra rua, que é isso que ele basicamente diz aqui, que foram os motivos que levaram à separação dele. Mas seguindo aqui, mas estou muito feliz na minha segunda relação, vivo muito bem com a Cristina, que é a mãe do Jair Renan Bolsonaro, seu filho mais jovem, seu filho homem mais jovem, a gente sabe que ele tem outra filha com a Michelle Bolsonaro, mas o mais jovem é o Jair Renan, o filho homem. Tá? E aí a gente vai agora para aquela parte do conservador, Bolsonaro conservador, né? Contra isso, pauta dos costumes, moral, respeito. Olha a pergunta que a repórter faz para ele. O que o senhor acha da legalização do topless? Aí ele fala, não sou contra. Não, desde que seja com a mulher dos outros. Depois que todas as mulheres estiverem usando, aí a minha poderá usar. O fio dental, por exemplo, foi um escândalo, mas hoje é normal. Tudo é uma evolução. Então quer dizer que o Bolsonaro era progressista no início dos anos 2000? Óbvio que não, né? Tá claro aqui. Mas ele tava aqui, obviamente, com o olhar masculino dele, dizendo que, a mulher dos outros pode. Não sou contra não, tá ok? Mas depois todo mundo tiver aí com você a mostra, aí pode botar a minha mulher também, tá ok? O fio dental não foi assim? Parece um adolescente na puberdade dando uma entrevista aqui, mas seguindo. E sobre a legalização do aborto? Essa aqui é outro ponto que vocês precisam prestar atenção. Sobre a legalização do aborto, tem de ser uma decisão do casal. Presidente Bolsonaro, em 14 de fevereiro de 2000. O senhor já vivenciou tal situação? E ele responde, já, sobre conversar sobre aborto. Passei para a companheira, na época ele admite aqui que era Cristina Valle, e a decisão dela foi manter. E está ali, aí aponta para o quadro e mostra o Jair Renan Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, que é contra a legalização do aborto em vários países do mundo, como na Argentina, no Brasil, disse que a decisão de legalizar o aborto ou não, a decisão do aborto é do casal e não do governo, da sociedade, que é o que ele está dizendo aqui, tá? Não é do governo, é das pessoas que vivem em sociedade, melhor dizendo. E que ele já vivenciou isso, e que conversou com a companheira dele e falou com ele aí, você quer abortar? Ok, eu vou ficar com meu filho aí. E que eles decidiram que teriam um filho. E aí segue aqui, o senhor segue alguma religião? E aí ele fala, eu acredito em Deus, sou católico, mas é coisa rara eu ir à igreja. Esse é o cristão bolsonarista, né? O cristão Bolsonaro, que muitas igrejas aí, muitos cristãos têm matado e morrido por ele. O cara que é a favor do aborto, diferente do que ele diz, que é cristão, mas que não vai à igreja, por exemplo, e que separou da ex-companheira porque ela foi eleita vereadora, mas não podia ter autonomia. Inclusive, o Ministério Público, pega essa revista aí, essa entrevista, melhor dizendo, para saber quais outras coisas ele queria obrigar ou obrigava a Rogéria Bolsonaro a fazer. Tem outras perguntas aqui, obviamente, mas o vídeo tá muito grande, eu não vou me estender mais. Eu queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas, porque esse é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que é a favor da legalização do topless, é a favor da legalização do aborto, desde que a decisão seja do casal, é cristão, mas raramente vai à igreja e já conversou com a ex-companheira sobre abortar o filho ou não e ela decidiu continuar a gravidez. Esse é o verdadeiro Bolsonaro. E largou a outra companheira,
a Rogéria Bolsonaro porque ela tinha autonomia. Ele deu a liberdade para ela, ele botou ela para ser vereadora e ela queria ter mais autoridade do que ela estava tendo, do que ele, tinha de ligar para ele, pedir autorização pelo voto. Esse é o Bolsonaro. Você que é cristão bolsonarista aí, que acha que isso aí é um exemplo, palmas para vocês, viu? Palmas para vocês. A vergonha alheia tá passando na porta e vocês estão dando oi, boa tarde, como é que vocês estão? É isso que vocês estão fazendo. Enfim, queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas, se inscrevessem no canal se não for inscrito, deixar like, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Queria pedir a vocês também que acessassem as fontes do primeiro comentário fixo. O nosso livro 2, o Bora Votar, na verdade o livro 2, né, o Bora Votar, já está disponível para compra também. E eu queria agradecer a vocês por estarem aqui no final acompanhando o nosso vídeo. Tamo junto, até a próxima e como eu sempre digo no final, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.